Deus e Pai, na tua presença, te damos graças nesta manhã, por esta mulher que estamos neste ponto, que é a tua oração, Deus, maravilhas e tanto rica, nesse momento, Deus, para te transmitir a mensagem do Senhor, a flor colocar no seu coração. Nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia. Tudo bem com vocês? Amém. Por favor, irmãos, antes de nós começarmos, por favor, coloque seu telefone na silencioso, por favor. Bom, isso mesmo. Isso mesmo. Irmãos, hoje quero concluir a nossa análise do segundo capítulo da carta de Paulo às Gálatas. Por favor, abra sua Bíblia comigo no capítulo 2 de Gálatas. Gálatas, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 11 até o fim. Gálatas, capítulo 2, versículo 11 até o fim. Todo mundo achou? Segundo Gálatas, capítulo 2, versículo 11. E chegando perto a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todas: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhum carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se tornou a edificar aquilo que destruiu, constituiu-me a mim mesmo transgressor, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, mas não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Amém. Amém. Irmãos, o relato do Concílio de Jerusalém é seguido imediatamente por um outro incidente histórico, o último da série de Paulo, no qual ele defende de forma dramática sua alegação que possuía uma autoridade legal igual e independente dos outros apóstolos. Na parte inicial deste capítulo, Paulo demonstrou sua unidade essencial
como aqueles que foram apóstolos antes dele. Agora ele mostra que estava tão firmemente alicerçado no Evangelho que chegou a se opor até mesmo a Pedro, contradizendo-o publicamente quando a conduta de Pedro em Antioquia ameaçou comprometer esse Evangelho. Por alguma razão, nós não sabemos, mas por alguma razão, Pedro havia deixado a comunidade judaica de Jerusalém e se dirigido à cidade gentia de Antioquia, na Síria. Lá, ele descobriu uma comunidade de cristãos judeus e gentios, vivendo juntos e, em particular, comendo juntos, aparentemente sem levar em conta a prática então vigente em Jerusalém. Mas, mesmo após o concílio, Mateus já havia mostrado a Pedro o que ele deveria fazer em tais situações. Em Atos capítulo 10, 15. Assim, Pedro passou a comer com seus irmãos gentios por algum tempo, juntamente com outros judeus. Com essa decisão, ele foi além da letra dos decretos do concílio, pois, embora o concílio tivesse reconhecido o direito dos gentios de estar isentos da lei, havia, no entanto, mantido a observância da lei para os judeus. Ora, Pedro estava declarando que tanto o judeu quanto os gentios estavam isentos da legislação mosaica. Depois de algum tempo, alguns judeus influentes chegaram a Antioquia, vindo de Jerusalém, alejando representar Tiago. Eram os legalistas, e a atitude de Pedro os chocou. Não só sua conduta não era exigida pelo acordo de Jerusalém, como eles poderiam ter argumentado, como era na verdade contrária a ela. Essas pessoas exerceram tanto pressão sobre Pedro que ele gradualmente afastou-se da comunhão com os gentios e passou a comer apenas com judeus. Além disso, sua conduta levou outros a seguirem seu exemplo, de modo que, quando Paulo voltou para Antioquia, de onde quer que tivesse ido, encontrou uma igreja dividida e os gentios sob uma pressão injustificada para aceitar a divisão ou para se submeterem às normas legalistas do judaísmo como forma de evitá-la. Então, o que Paulo fez? Como o cisma era conhecimento público, Paulo confrontou Pedro publicamente, acusando-o de incoerência e afirmando mais uma vez
que a observância da lei não tem lugar no plano de salvação de Deus. A partir dessa resposta, os Gálatas puderam perceber que Paulo não era um apóstolo autoproclamado, nem mesmo um colaborador nomeado e aprovado pelo 12. Ele era, ao contrário, um apóstolo de pleno direito que podia, portanto, falar com plena autoridade, mesmo se necessário, em oposição a outro apóstolo. Então vamos para o versículo 11. Não se sabe exatamente quando Pedro chegou a Antioquia, mas o desenrolar dos acontecimentos sugere que foi após o concílio. O incidente de Antioquia reflete uma situação totalmente nova em relação ao concílio. Havia uma nova questão: alimentos em vez de circuncisão. Uma nova área da fé: vida cristã em vez da base da salvação. É um novo tema: liberdade dos judeus em vez da liberdade dos gentios cristãos. Essa disputa pode ter surgido naturalmente a partir do acordo alcançado no concílio. Versículo 12. Eis a razão pela qual Pedro foi condenado. Ele não estava simplesmente cometendo um erro inocente. O Pedro, que havia recebido uma visão antes de ir à casa de Cornélio, Atos 10, e que havia defendido Paulo no concílio, Atos capítulo 15, versículos 7 a 11, não se deixou enganar pelos argumentos dos legalistas. Em vez disso, ele foi concedendo gradualmente a pressão exercida pelos legalistas. Em outras palavras, irmãos, Pedro agiu como hipócrita. Em versículo 13, infelizmente, uma conduta como a de Pedro não é insignificante, nem em sua época, nem na nossa, pois ele era um apóstolo pilar, um dos 12. Portanto, não é surpreendente ler que os outros judeus, incluindo Barnabé, foram levados a seguir sua hipocrisia. Se Pedro fosse um homem menos importante ou menos proeminente, essa decisão teria parecido menos grave. Outros mais elevados, quanto mais elevada for a posição ou a responsabilidade de alguém, mais importantes se tornam suas ações. Versículo 14. Paulo já havia demonstrado que se opôs a Pedro abertamente porque ele estava errado. Versículo 11. Mas não devemos pensar que ele fez isso porque gostava de expor o erro, ou muito menos porque gostava de discutir ou queria aumentar seu próprio prestígio. A verdadeira preocupação de Paulo era com a verdade do Evangelho.
e ele agiu exatamente por causa dessa preocupação que faltava a Pedro. Esta era a segunda vez que Paulo fala da verdade do Evangelho. Versículos 5 e 14 neste capítulo. A boa nova de que homens e mulheres não são aceitos por Deus por causa de algo que também feito o possam fazer, mas exclusivamente com base na graça de Deus, manifestada na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Além disso, com base nessa morte, todos os que creem devem ser aceitos igualmente. A conduta de Pedro comprometeu esse princípio, pois sugeria que poderia haver uma superioridade em alguns cristãos com base na raça ou nas tradições. Não basta apenas compreender e aceitar o Evangelho como Pedro fez, nem mesmo defendê-lo como ele fez em Jerusalém. Um cristão também deve praticar o Evangelho de maneira consistente, permitindo que ele regule todas as áreas de sua conduta. Irmãos, versículos 15 a 21. Os versículos que encerram este capítulo contêm afirmações concisas de algumas das verdades mais significativas do cristianismo. Em particular, Paulo expõe claramente a doutrina da justificação pela fé. Por meio da justificação pela graça por meio da fé. E defende contra a objeção tradicional de que a justificação pela fé leva à ilegalidade. Essa mensagem é fundamental para a carta, para o seu evangelho e, de fato, para o cristianismo em geral. Sim. Essa afirmação decorre da situação em Antioquia e antecipa a exposição mais completa dessa mesma doutrina nos capítulos 3 e 4 de Gálatas. Então, irmãos, versículo 15. Versículo 15. É impossível determinar com precisão onde terminam as observações de Paulo a Pedro por ocasião da hipocrisia de Pedro em Antioquia e onde começam as observações diretas de Paulo aos cristãos da Galácia. Alguns comentaristas encerram a citação direta no versículo 14, outros estendem até o final do capítulo. Paulo parece estar gradualmente deixando de comentar sobre a situação em Antioquia, mas faz isso de forma tão natural que ele próprio nem se deu conta da transição. No versículo 14, ele se refere a você, referindo-se a Pedro.
e no versículo 15 a nós, referindo-se a si mesmo, a Pedro e a outros judeus. Sem dúvida, tendo em mente a situação na Antioquia, mais adiante, ele provavelmente está pensando na situação mais ampla que as igrejas dos gentios enfrentavam. O argumento do versículo 15 é dirigido àqueles que são judeus de nascimento, ou seja, aqueles que possuíam as vantagens de uma origem privilegiada e de uma religião revelada. Ver Romanos capítulo 3, versículos 1 e 2, capítulo 9, 4 e 5. Mas tais grandes vantagens são insuficientes para alcançar um estado de justiça diante de Deus. Mesmo os judeus devem ser salvos pela fé. É tolice, portanto, tentar restabelecer o judaísmo como base para o cristianismo. A expressão pecadores gentios, usado com seriedade pelos judeus legalistas, soa irônica na boca de Paulo. Versículo 16. Este é um dos versículos mais importantes da carta. Ele contém a primeira menção às palavras justificar e lei. E é também o primeiro trecho em que a fé é apresentada como o meio indispensável para a salvação. Justificar é um termo forense emprestado do âmbito judicial. Significa declarar justo ou inocente. O oposto é condenar ou declarar culpado. Tal termo envolve um padrão objetivo e, uma vez que a justiça é entendida como a característica exclusiva de Deus, esse padrão deve ser o padrão divino. Por si sós, todos os homens ficam aquém desse padrão. Romanos 3:23. Mas em Cristo, Deus declara justos todos os que creem, imputando-lhes a justiça divina, independentemente do mérito humano. Na justificação, os culpados são perdoados, absolvidos e adotados como filhos de Deus e como co-herdeiros com Jesus Cristo. Mas essa experiência não acontece automaticamente com todas as pessoas. Deus justifica ao unir um homem ou uma mulher a Cristo, uma união que ocorre apenas por meio da fé humana. A fé é o meio, não a fonte de justificação. A fé é confiança. Ela começa como conhecimento,
portanto não é cega. Baseia-se em fatos, portanto não é especulação. Ela aposta sua vida no resultado, portanto não é irrealista. A fé é confiar em Cristo e comprovar suas promessas. A expressão no meio do capítulo, do versículo 16, literalmente acreditamos em Cristo, implica ato de compromisso pessoal, correndo para Ele em busca de refúgio e misericórdia. Esse compromisso também pressupõe que a pessoa vai abandonar a única outra possibilidade, a tentativa de ser justificada por obras realizadas em obediência às estatutos formais, independentemente de sua origem. A ênfase de Paulo que não está na lei judaica, não há artigo definido em grego com a palavra lei. Então, no grego não fala a lei, o grego fala só lei. Embora ela a inclua, mas sim em qualquer sistema que tente agradar a Deus por meio de boas obras. A repetição tripla da doutrina da justificação pela fé neste único versículo é importante, pois demonstra a importância que o apóstolo atribui a essa doutrina. Além disso, as três frases ganham cada vez mais ênfase. A primeira é geral. O homem não é justificado pelo cumprimento da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. O homem refere-se a qualquer pessoa. A segunda frase é específica e pessoal. Nós também depositamos nossa fé em Cristo Jesus para que sejamos justificados pela fé em Cristo e não pela observância da lei. Essa frase se refere ao próprio Pedro, bem como todos os que se unem a ele na fé. A afirmação final é universal. Ninguém será justificado pela observância da lei. As palavras são literalmente toda a carne, ou seja, toda a humanidade, sem exceção. Essa afirmação final cita o Salmo 143, versículo 2, também Romanos 3:20, reforçando o princípio bíblico. Versículo 17. Na época de Paulo, assim como hoje, havia críticas contra esse caminho da salvação. Assim, neste versículo e nos seguintes, Paulo começa a responder a essas objeções. Primeiro, apontando o principal argumento de seus oponentes e, em seguida, revelando o argumento como o qual refuta o delas. Havia muitas interpretações desse versículo, pois o texto contém várias ambiguidades. Está falando hipoteticamente ou se referindo à experiência real.
ele obviamente nega a conclusão de que Cristo seja o ministro do pecado, mas será que também nega que nós mesmos somos considerados pecadores? Em que sentido o pecado é mencionado? Irmãos, a melhor interpretação é aquela que reflete o pensamento de Paulo em outras passagens, Romanos capítulos 6 até 8, e explicar melhor os versículos seguintes, é que Paulo se refere à objeção antinomista típica à doutrina da justificação pela fé, a saber que eliminar totalmente a lei incentiva uma vida sem Deus. O argumento é o seguinte: sua doutrina de justificação pela fé é perigosa, pois, ao eliminar a lei, você também elimina o senso de responsabilidade moral das pessoas. Se as pessoas podem ser consideradas justas simplesmente por acreditarem que Cristo morreu por elas, por que então se dariam ao trabalho de cumprir a lei ou viver de acordo com qualquer padrão de moralidade? Não há necessidade de ser bom. O resultado da sua doutrina é que as pessoas acreditarão em Cristo, mas a partir daí farão o que bem entenderam. A resposta de Paulo é bruta: de jeito nenhum. A forma como ele se expressa sugere que ele estava ciente da possibilidade de que os cristãos possam, e de fato, pecar. Mas isso não é resultado da doutrina de justificação pela fé. E, portanto, Cristo não é responsável por isso. Tal pensamento é repugnante. Se há pecado, como Paulo reconhece indiretamente no versículo seguinte, os próprios seres humanos são responsáveis. Porque será que Paulo consegue responder com tanto veemência a objeção de que seu evangelho promove a igualdade, especialmente considerando que ele parece admitir que aqueles que foram justificados pela fé pecam. Sua resposta é a objeção interpreta totalmente de forma equivocada a natureza de justificação. Aos olhos dos legalistas, a justificação pela fé é nada mais do que uma ficção jurídica pela qual homens e mulheres são considerados justos, quando na verdade não o são. Mas a justificação não é uma ficção jurídica. É verdade que as pessoas são aceitas por Deus como justos, quando na verdade não o são. Mas isso ocorre apenas porque Deus, antes de tudo, as uniu a Cristo, o que por sua vez implica uma transformação real. Elas estão em Cristo, diz Paulo. Consequentemente, são uma nova criação.
2 Coríntios 5:17, em Gálatas capítulo 6:15. Obviamente, voltar ao antigo modo de vida após tal mudança é inconcebível. Versículo 18. A interpretação deste versículo não é difícil à luz da interpretação do capítulo 17. Os legalistas haviam acusado Paulo de incentivar o pecado, pois sua doutrina substitui a lei pela graça de Deus. Paulo negou isso. No entanto, ele responde que o pecado poderia ser incentivado se, depois de ter chegado a Deus pela fé em Cristo Jesus, quem se aproximou voltasse então à lei como base para o relacionamento. Trata-se de um argumento ao contrário. Refere-se a uma situação exatamente igual àquela em que Pedro se encontrava. Ele voltou às práticas judaicas e acabou pecando contra os gentios. À luz dos versículos seguintes, é provável que Paulo esteja pensando na grande pecaminosidade de se afastar do Salvador, a quem a lei antecipava, para se voltar para meras ordenanças. Versículo 19. O nosso versículo 17, que incluía tanto Paulo quanto Pedro, deu lugar ao eu do versículo 18. Essa forma pessoal de expressão se mantém à medida que Paulo começa a revelar a natureza completa da justificação que lhe pertence por estar em Cristo. Neste versículo, o eu é enfatizado por estar na primeira posição da frase. Isso contrasta com a posição semelhante dada a em Cristo, que no texto grego inicia o versículo 20. Paulo argumentou que se voltasse à lei, depois a ter chegado a Deus, por meio da fé em Cristo, tornaria-se um transgressor. Mas não é isso que ele faz. Pelo contrário, o oposto é verdadeiro. Pois, ao se aproximar de Deus em Cristo, ele morreu para a lei de forma tão completa que não havia como voltar à lei. A lei não pode trazer vida, pois ninguém jamais a cumpriu. A lei traz a morte, pois por meio dela todos estão condenados. No entanto, a lei desempenha uma função positiva, pois no próprio ato de destruir toda esperança de salvação por meio das obras humanas, a lei, na verdade, abre caminho para a descoberta de uma nova vida em Deus. Agora, versículo 20. Paulo agora repete esse mesmo ponto com mais detalhes, destacando o nome de Cristo. Ele morreu para a lei, a fim de viver em Deus, para Deus. Mas isso só é verdade porque foi unido pelo Pai ao Senhor Jesus Cristo. Jesus morreu, Paulo também morreu.
Jesus Cristo ressuscitou, Paulo também. A vida da ressurreição que ele agora vive, ele a vive por meio da presença do Senhor Jesus Cristo dentro dele. Ao ter morrido e ressuscitado em Cristo, o crente participa efetivamente de morte e da ressurreição de Cristo, concebidas com base na união mística do crente com o Senhor. O que significa estar em Cristo? Significa estar tão unido ao Cristo que todas as experiências de Cristo se tornam as experiências do cristão. Portanto, sua morte pelo pecado foi a morte do crente. Sua ressurreição foi, em certo sentido, a ressurreição do crente. Sua ascensão foi a ascensão do crente, de modo que a crente está, em certo sentido, sentado com Cristo nos lugares celestiais, como Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículo 6. Quando alguém morreu com Cristo, o seu velho homem morreu com Cristo. Efésios 4, 25. Isso foi disposto por Deus para que Cristo e não o antigo Paulo pudesse viver nele. É verdade que Paulo ainda está vivo, mas ele acrescenta que a vida que vive agora é vivida pela fé. É uma vida diferente daquela em que ele se esforçava para ser justificado pela lei. Em outro sentido, não é Paulo quem está vivendo, mas sim Cristo que vive nele. Sim. Versículo 21. Esta última frase do capítulo 2 é apresentada de forma abrupta e sob um novo ponto de vista. Nos versículos anteriores, Paulo respondeu às objeções de seus críticos. Agora, ele contesta a doutrina delas, mostrando que se eles estiveram certos, então Cristo morreu em vão. O sonho do cristianismo reside na graça de Deus e na morte de Jesus Cristo. Insistir na justificação pelas obras mina os alicerces do cristianismo, ao anular a graça de Deus. A lógica de Paulo é incontestável. No entanto, muitos ainda seguem a falsa lógica dos legalistas. Eles supõem que conquistar a própria salvação seja, de alguma forma, louvável e nobre, quando, na verdade, é vaidoso e ignorável. Irmãos, a verdadeira nobreza e humildade consiste em aceitar o que Deus oferece. Irmãos, que o Senhor te abençoe. Amém.